Desenvolver uma ferramenta poderosa, né, incrível, utilizando machine learning, inteligência artificial e todas as tecnologias mais modernas que a gente tem disponíveis hoje, é realmente muito legal. Eu, como cientista de dados sênior, já trabalhando nessa área há 8 anos profissionalmente, né, mas estudo mesmo dados desde 2012, então tem quase aí 11 anos já, eu posso dizer com todas as letras o quanto fazer esses projetos ele é gratificante pessoalmente. Você vê isso funcionando, né? Você construiu com as próprias mãos e vê isso trazendo retorno para a empresa, né? Você se sente bem, se sente útil, né, fazendo algo que realmente é muito legal mesmo, é fera mesmo, né? Isso traz muito orgulho para nós profissionais que gostamos de tecnologia, de inteligência artificial e etc. Mas, infelizmente, né, devido à maturidade analítica das empresas no Brasil e também no mundo, que ainda não conseguem enxergar o poder do uso dos dados para tomar decisões de negócio e para resolver problemas, criar as ferramentas não é suficiente, ela só é parte do caminho. A outra parte é mostrar para as pessoas, tomadoras de decisão de negócio, o valor de uma solução criada a partir de dados, tanto em termos de assertividade, em termos de velocidade nas decisões, quanto em termos financeiros mesmo, o retorno que isso traz para a empresa. E eu aprendi isso a duras penas na minha carreira. Em uma das empresas que eu trabalhei era uma corretora de valores. E nessa corretora de valores, eu era cientista de dados júnior, tinha acabado de fazer uma mudança de carreira de analista de BI para ciência de dados. E eu estava super empolgado, né, em fazer projetos de tecnologia, machine learning, né, envolvendo inteligência artificial e realmente mostrar a minha capacidade técnica. Então eu trabalhei num projeto, era um projeto de classificação de tópicos de assuntos para enviar para a base de clientes. Fiz um algoritmo super legal, que tinha uma acurácia muito bacana. E aí o meu chefe na época, ele convocou todos os outros gerentes da área para que eu fizesse uma apresentação para ele sobre esse produto de dados, né, esse resultado que eu tinha desenvolvido. E aí eu, né, todo cheio de mim, né, com aquelas tecnologias super robustas, super atuais, fui lá para fazer a apresentação para esse time de gerentes, né? Tinha o gerente de marketing, o gerente de produto, o gerente financeiro, tinha o dono da empresa, tinha vários cabeças grandes lá, né? E aí eu lembro que eu tava eu projetei o meu computador na tela e comecei a explicar. Desde a construção do conhecimento de negócio ali, né? Qual era o problema que a empresa estava enfrentando. Depois eu passei por todos os detalhes técnicos de todas as fases, achando que quanto mais eu explicasse as coisas tecnicamente, mais eu mostrava para as pessoas que eu sabia o que eu estava fazendo. Então eu fui mesmo falando jargões técnicos como, né, encoding, EDA, um monte de coisa que essas pessoas não tinham a menor ideia do que eram. Então eu fui apresentando o meu projeto e até que eles foram legais comigo, deixaram eu apresentar aí 40 minutos. Depois dos 40 minutos eu terminei a apresentação, mostrei ali a acurácia do algoritmo, né, e deixei aberto para perguntas e respostas. E aí o gerente de marketing, ele levantou a mão, acho que a gente produto, na verdade. Ele levantou a mão e falou assim: Meigron, muito legal o seu projeto, né? Claramente a gente vê que você tem domínio sobre o assunto, que você tem paixão sobre esse assunto, mas eu tenho uma única pergunta para te fazer. Quanto que isso vai trazer de retorno financeiro para a empresa? Cara, e aquilo foi um choque para mim. Porque nunca ninguém tinha me perguntado sobre isso, né? Como que o meu trabalho como cientista de dados, como que os produtos de dados que eu desenvolvo, eles realmente trazem impacto financeiro para a empresa. Quanto que a empresa vai trazer de dinheiro a mais no caixa no final do mês? E foi naquele momento, né? Primeiro eu fiquei super assustado, achei que ia ser mandado embora, porque afinal de contas eu não tinha como responder aquela pergunta, não tinha preparado a resposta, mas acho que foi um grande virada de chave na minha carreira, porque eu passei a entender a real função de um cientista de dados, que é gerar dinheiro, gerar retorno financeiro para a empresa no final do mês. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para você os 4 passos para você convencer o seu chefe a deixar você fazer uma análise de churn para a empresa, mostrando como é o impacto desse tipo de análise para o negócio. Além disso, esses mesmos 4 passos você vai usar para você poder mostrar o valor do seu projeto de previsão de churn para os recrutadores no momento do processo seletivo para as carreiras de analista e cientista de dados. Seja muito bem-vindo ao canal, seja um Data Scientist, eu sou o Meigron e esse canal aqui é para ajudar você a crescer na sua carreira usando dados. Bom, os 4 passos são os seguintes. O primeiro passo é mostrar como o problema ele é resolvido atualmente. O segundo passo é demonstrar
como que o problema ele será resolvido com a sua solução. O terceiro passo é o retorno financeiro esperado pela sua solução. E o quarto passo é o planejamento dos passos para você implementar essa solução. Então eu vou passar por cada um desses 4 passos e vou discutir algumas coisas aqui com você. Bom, o primeiro passo, que é você mostrar como o problema ele é resolvido atualmente, você vai fazer uma pesquisa dentro da empresa, você vai encontrar as pessoas que são responsáveis, que trabalham diretamente com essa parte de retenção de clientes e vai perguntar para eles como é que eles fazem para manter o cliente na empresa, né? Como é que eles fazem quais são as ações que eles fazem para poder impedir que o cliente pare de gastar o dinheiro dele com produtos da empresa ou até mesmo evite, né, a não renovação da mensalidade. Você vai conversar com essas pessoas e vai gentilmente perguntar como é que elas fazem para evitar isso. Porque esse é o problema central, esse é o problema de negócio que a gente vem discutindo aqui no canal já há alguns vídeos, que é a retenção de clientes. Então você vai descobrir como que isso é feito hoje. E muitas vezes a gente vai se surpreender de como as pessoas elas resolvem os problemas atualmente. Muitas vezes elas resolvem, mas elas não sabem que elas estão resolvendo determinado problema, né? Muitas vezes elas resolvem de uma maneira simples, muitas vezes de uma maneira complexa demais. Então você vai acabar percebendo exatamente como que o problema de negócio, que é a evasão de clientes na empresa hoje, ela é resolvida pelos times que estão envolvidos com isso. Você vai fazer anotações de tudo isso e vai fazer uma apresentação de um slide mostrando como que as pessoas, na verdade 2 slides. O primeiro é o problema de negócio, que é essa retenção de clientes. Qual é o prejuízo que isso traz para a empresa. Depois você vai fazer um segundo slide mostrando como que esse problema ele é resolvido hoje. Quem são os times que são envolvidos nisso e quais são as ações que as pessoas fazem hoje. Obviamente você não vai dizer nome nem nada, você vai só dizer como que o problema ele é resolvido hoje. Esse é o passo 1, para você dar um contexto da dimensão do problema e como que esse problema ele é atacado, ele é resolvido hoje. O passo número 2 é você demonstrar como o problema será resolvido com a sua solução. E observe que é você demonstrar, você não vai somente mostrar, você vai mostrar ali na prática, fazer uma pequena demonstração de como o problema ele vai passar a ser resolvido com a sua solução. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer um mini protótipo, você vai fazer algumas análises, você vai fazer algumas análises prévias, você vai trazer ali, demonstrar mesmo um pouco da solução que você criou. Então você vai demonstrar isso na frente das pessoas. No caso do churn, no caso da previsão de churn, o que você vai fazer? Você vai pegar a base de clientes, você vai construir o algoritmo de previsão de churn, e aí você vai categorizar toda a base de clientes em pessoas churn e pessoas não churn, segundo a previsão do seu algoritmo. E aí você vai mostrar esse processo para as pessoas. Se você conseguir mostrar isso visualmente, melhor. Se você não conseguir, você vai fazer uma apresentação mostrando quais são os passos que o algoritmo ele faz para fazer essa previsão. Cuidado, mais uma vez, para não entrar muito na parte técnica aqui. Aqui, na verdade, você vai mostrar quais são os passos, mas não vai mostrar detalhes desses passos, somente qual é a sequência desses passos. Então, o algoritmo ele treina baseado no passado, depois ele vai fazer uma previsão que vai de 0 a 1, dizendo qual é a probabilidade dessa pessoa estar no estado de churn ou não, né? Analisando o histórico dessa pessoa e comparando com outras pessoas. E você vai dizer qual é o limiar que você assumiu para dizer que essa pessoa está no estado de churn ou não. Se é acima de 80% é considerado churn, se é abaixo de 80% não é considerado churn. Você vai mostrar esse processo para eles em um slide. Depois que você mostrar esse processo, você vai mostrar como é que esse problema que você apontou será resolvido a partir de agora. Então você vai explicar para eles que a partir de agora terá um algoritmo que vai fazer uma previsão da probabilidade das pessoas entrarem em churn, e você vai ter uma nova coluna numa planilha do Google, na planilha do Excel, na base de dados, que vai mostrar a chance dessa pessoa entrar em churn. E aí quando os times responsáveis pela retenção do cliente, eles receberem essa planilha diariamente para poder entrar em contato ou fazer as ações de retenção dos clientes, eles vão ter uma coluna a mais chamada churn. E todos os clientes que tiveram um churn igual a sim, né, ou tiver uma alta probabilidade de entrar em churn nos próximos dias, serão os clientes priorizados para entrar em contato e fazer a retenção. Todos os clientes que já entraram em churn durante um tempo, vai ter uma outra tratativa, vai ter um outro tipo de ação para as pessoas tomar. Obviamente você não sabe que tipo de ação é, porque isso depende muito do time, né? Isso é o encargo do time de negócio, mas o seu papel aqui vai ser mostrar quais são os clientes que precisam de um tratamento rápido para evitar que eles entrem no estado de churn, quais são os clientes que já estão praticamente perdidos, mas você pode recuperar alguns de alguma forma, e o que você tem que fazer para que essa taxa de churn ela
diminua ao longo do tempo. Então, você vai mostrar essas coisas na sua solução, que será assim que as pessoas de negócio passarão a resolver o problema da retenção de clientes, usando essa coluna que vai ser postada pelo seu algoritmo, que indica a probabilidade dessa pessoa entrar em churn e, portanto, permite que o time de negócio faça uma ação preventiva para evitar isso, tá? Então, esse é o segundo passo, você demonstrar como que a solução será, a partir de agora, resolvido com o desenvolvimento do seu produto de dados. O terceiro passo é o retorno financeiro esperado. Então não adianta nada você mostrar como que a solução ela será resolvida, como que a sua solução vai resolver o problema a partir de agora, se você não mostrar o quanto que isso vai trazer de resultado para a empresa, porque vai ser a primeira pergunta que vão te fazer se você não mostrar isso. Eles vão perguntar, tá, Megro, muito legal isso, mas quanto que isso traz de retorno financeiro? Igual aconteceu comigo lá numa empresa que eu trabalhei. Então você precisa levar uma estimativa do quanto a tua solução ela vai trazer de retorno financeiro. E você faz algumas contas para estimar mesmo, para as pessoas terem uma ideia do potencial da sua solução. Porque se a sua solução ela trouxer pouco retorno financeiro, né, proporcional ao quanto a empresa ali ela tem de retorno, não vale a pena você continuar esse projeto, porque é um projeto numa área que tem pouco impacto financeiro na empresa. Então, quando as pessoas de negócio elas veem o tamanho do impacto que a sua solução pode trazer, fica muito mais fácil para eles priorizar o seu projeto ou não, né? Dar andamento no seu projeto ou não. Então, muitas das decisões, se um projeto vai para frente ou não, obviamente, ele é o impacto financeiro que ele traz para a empresa. Você tem que levar essa informação para eles. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho como que você pode fazer, né, essa estimativa de retorno financeiro para você levar para essa reunião, para os seus gestores. Vou fazer uma estimativa bem simples, tem como fazer uma estimativa bem mais acurada, mas isso fica num próximo vídeo quando a gente tiver mais tempo, certo? Mas olha só, eu vou voltar aqui para o nosso Excel com aquela base de dados que a gente usou para poder calcular mesmo, fazer a previsão de churn, certo? Então olha só, eu vou precisar somente das colunas aqui, tenure, então eu vou esconder essas colunas aqui e vou esconder as colunas aqui também até o meio de pagamento e vou esconder essa última coluna aqui do Total Charges. Então olha só, a gente tem o Customer ID, identificador único do cliente, tem o tenure, que é o tempo em meses que esse cliente está dentro da empresa, qual foi o gasto que ele teve mensal e qual foi o estado que ele está atualmente, que é o churn, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer para poder mostrar o retorno financeiro de uma solução é calcular o quanto de retorno financeiro a solução atual ela traz. Então, nesse caso, a gente pode falar sobre o valor total que o cliente vai trazer para a empresa enquanto ele estiver ativo na empresa. Essa é uma sigla que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor que o cliente traz financeiramente durante o seu tempo de vida dentro da empresa. Como é que eu posso fazer uma aproximação desse LTV? Esse LTV pode ser simplesmente o valor que ele paga mensalmente numa assinatura, por exemplo, vezes a quantidade de meses que ele está na empresa. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, ela ficou um único mês na empresa e ela pagou R$ 29,85. Essa aqui já ficou 34 meses e pagou R$ 56,95 por mês. Então, a primeira trouxe R$ 29,85 de faturamento e a outra trouxe R$ 1.936 de faturamento. Então, você vai fazer essa multiplicação aqui para todo mundo. Então, esse valor, essa soma aqui, ela é a soma da receita atual da empresa. Então, vou fazer até uma tabela dinâmica aqui, ó. Vou vir selecionar todo mundo aqui, vou inserir, fazer uma tabela dinâmica, eu vou colocar num novo worksheet aqui. Nesse worksheet, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar a coluna LTV. Então, atualmente, com as ações que são realizadas pelo time de retenção, a empresa ela tem um faturamento de 16 milhões, 56 mil aqui e 91 centavos, tá? Vamos assumir 16 milhões aqui, tá? Vai ficar mais fácil a conta, mas tem mais de 3 casas aqui, deveria 16 bilhões, 56 milhões, 91 mil e 45, tá? Mas vamos falar 16 milhões aqui. Então esse é o LTV da empresa, é o quanto os clientes, multiplicado por quanto que eles gastam por mês, traz para a empresa. Só que nem todos os clientes, né, eles continuam ativos, alguns eles entraram em churn. Então o que acontece, por exemplo, se o churn ele baixasse para zero, ou seja, todos os clientes da empresa eles conseguissem chegar realmente, por exemplo, até o final, né, do seu prazo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar todo mundo que está em churn e fazer uma estimativa do quanto essa pessoa continuaria trazendo por mês se ela não estivesse em churn. E o desafio aqui é saber em quanto tempo essa pessoa, a gente faria prolongamentos dessa pessoa. Então, quanto tempo mais ou menos essa pessoa ela duraria? Porque a gente pode fazer, a gente se basear na média. Então, eu posso pegar o tempo médio que uma pessoa que não está em churn está na empresa
e assumir que esse é o tempo médio para todo mundo. Então, uma pessoa que está no estado de churn e ele não chegou até esse tempo médio, a gente vai esticar esse período como se ele ainda estivesse na empresa até esse tempo médio. Então, eu vou fazer aqui ficar bem mais claro. Olha só, eu vou criar aqui uma outra tabela dinâmica. Então, eu vou inserir tabela dinâmica. Agora, eu vou colocar num worksheet já existente, que é esse 1 aqui. Vou colar aqui embaixo. Vou clicar nesse botão e vou dar um OK. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tabela, minha coluna de tenor e eu vou calcular a média dessa coluna. Vou clicar aqui, Field Settings, e vou escolher o Average. E aí eu vou dividir isso pelos meus churns. Ou seja, qual é o tempo médio de cada um deles. Vou vir aqui, vou tirar o blank, né? E vou vir aqui e vou diminuir esse número de zeros que a gente tem aqui. Então, olha só que legal. As pessoas estão em churn? Não. Qual é o tempo médio, então, em meses que ela permanece na empresa? 38 meses. Agora, a pessoa está em churn? Sim. Qual é o tempo médio que essa pessoa permanece na empresa antes de entrar no estado de churn? 18 meses. Então, se essas pessoas que ficaram 18 meses, elas também ficassem 38, qual seria o acréscimo, né, em dinheiro que essas pessoas aqui trariam? Essa vai ser a resposta do quanto a sua solução ela traz para a empresa. Porque se a sua solução de fazer a previsão de churn ela é extremamente efetiva, ela vai conseguir prever antes da pessoa entrar em churn, então o time de negócio vai conseguir antecipar e evitar com que o churn aconteça. Então, esses 18 meses aqui devem aumentar para próximo de 38 meses. E aí a gente pode fazer, a gente pode assumir um valor máximo, ou seja, a taxa de churn ir para zero. Todo mundo aqui que fica em média de 18 meses, se todo mundo aqui fosse para 38 meses, qual seria o máximo de LTV que essas pessoas trariam para a empresa? Como que a gente faz essa conta? Eu volto aqui na minha base de dados e eu calculo aqui um LTV max, que é o LTV máximo, quando a gente não tem nenhuma desistência. E eu faço o seguinte, vou usar uma fórmula aqui do se, né? Vou até dar um zoom aqui, talvez fique mais fácil para vocês verem. Então eu vim aqui tirar essa fórmula, zoom, aqui, eu vou colocar 125, eu acho que fica melhor, fica? Vocês me avisam nos comentários aí. Mas olha só, vou fazer uma fórmula if, vou fazer um teste lógico. Então eu vou fazer o seguinte, se essa coluna U2 for igual a null, o significa aqui essa pessoa não está em churn. Ela está em churn? Não. Então o LTV que ela traz é simplesmente o valor que ela paga mensalmente vezes a quantidade de meses que ela já pagou, certo? Coloco uma outra vírgula e agora eu vou colocar a segunda parte da fórmula, que é caso a pessoa esteja em churn, ou seja, se a coluna churn for igual a yes, ou seja, a pessoa está em churn, então quanto que a pessoa traria se ela não estivesse? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqueles 38 meses lá, que a gente fez o cálculo, e vou multiplicar pelo pagamento mensal. Ou seja, se ela não estivesse em churn, ela ficaria em média 38 meses, tá? E não somente esses meses que ela ficou. E eu vou fechar aqui a minha fórmula e vou dar um Enter. E aí depois eu vou dar 2 cliques aqui para esticar essa fórmula para todo mundo, certo? Então olha só, eu posso voltar aqui agora, né, nesse LTV, e agora eu posso vir aqui, né, vou calcular na verdade uma tabela dinâmica nova. Vou clicar aqui até o Max, inserir tabela dinâmica, worksheet existente, vou clicar aqui em Sheets 1, vou clicar aqui embaixo, ó, vou colocar aqui do lado, ó, vou clicar nesse botão, vou dar um OK. Porque tá muito apertado, né? Então vou clicar de novo no pivô existente, vou clicar aqui em Sheets, vou clicar aqui embaixo. E aí eu vou clicar de novo e vou dar um Enter. Então olha só, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar o novo LTV Max, aqui ó. E aí esse novo LTV Max seria o valor do seu produto em termos financeiros, de quanto que ele retornaria para a empresa. Então olha só, ele retornaria um valor máximo de 18 aqui milhões, né? 479 mil aqui nesse valor aqui, certo? Então eu estou saindo de 16 milhões e 55 para 18 milhões e 479, caso o meu algoritmo, o meu produto de dados, a minha nova solução, ela consiga prever com efetividade quem são as pessoas que estão prestes a entrar em churn. Com isso, faria com que o time de negócio antecipadamente agisse sobre essas pessoas e evitasse o churn. Se a gente conseguisse fazer todo esse processo 100%, a gente traria no máximo aqui de 18 milhões 479 mil de caixa para a empresa, o que seria mais ou menos essa diferença, daria uma diferença incremental de, deixa eu colocar aqui, isso, menos isso, traria mais ou menos
uma receita extra. Eu vou colocar aqui um revenue. Revenue seria receita, tá? Uma receita extra para a empresa de 2.424.000. Esse é o valor que você tem que levar para a reunião de apresentação do seu produto de dados. Você não pode chegar só mostrando coisa técnica, mostrando os passos, tem que levar uma estimativa de retorno financeiro. Senão as pessoas elas não conseguem ver o potencial da sua solução. Elas não te dão permissão ou não priorizam o seu projeto para ir para frente. Então, muitas vezes os projetos que você não consegue emplacar na empresa é porque você não trouxe uma visão financeira do negócio. Obviamente, esse aqui é o revenue máximo que a gente pode trazer. Depois você consegue fazer uma estimativa mais conservadora ou mais próxima do real. E eu posso ensinar isso numa outro vídeo, numa outra aula. Você escreve aqui nos comentários se você quiser que eu traga um vídeo mais detalhado. Mas esse aqui é o passo 3. Você precisa trazer o retorno financeiro da sua solução e colocar um slide na tua apresentação com um valor desse bem grande. Potencial de retorno dessa solução de previsão de churn é de 2.424.000 dólares incrementais por mês na empresa, porque a gente está falando aqui de pagamentos mensais. Então isso aqui é 2,5 milhões a mais no caixa da empresa por mês. Cara, isso aqui é muita grana. Dependendo do faturamento da empresa, isso aqui é muito dinheiro. Então esse é o passo 3. Você precisa levar esse retorno financeiro esperado da sua solução. O passo 4, que é a próxima pergunta que vão te fazer quando eles olharem esses números, vão falar assim, nossa, sensacional, vamos fazer. Quanto tempo demora para fazer isso, Meigron? Quais são os passos? Então você tem que levar um outro slide mostrando realmente quanto tempo leva a implementação. E aqui tem uma grande sacada que eu posso passar para vocês, que é o que também mudou a minha carreira. Você não precisa levar, é muito difícil você estimar uma coisa que você nunca fez ou você está fazendo pela primeira vez. Por isso que a forma da gente trabalhar tem que mudar também. E a forma que eu uso para trabalhar até hoje é o método cíclico, que é a forma onde você entrega versões da sua solução para o time de negócio a cada 7 ou 14 dias. Então o que você vai fazer? Ao invés de você planejar todos os passos para entregar 100% da sua solução, você vai planejar somente o primeiro ciclo, os passos do primeiro ciclo. E aí você vai falar assim, ó, pessoal, para fazer esse projeto, eu vou ter que seguir esses passos aqui. São 11 passos profissionais que eu ensino lá na comunidade 10 para você fazer um projeto profissional de ciência de dados. Então você vai mostrar esses 11 passos para as pessoas. Olha, eu vou fazer o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até o passo 11. E esses passos aqui, eles vão demorar 7 ou 14 dias para eu fazer. Eu vou fazer bem rápido para entregar uma primeira solução. Talvez a primeira solução ela não seja 100% acurada, ou 80% acurada, ou 70% acurada, mas já vai ser melhor do que é hoje, porque hoje a gente não faz nada sobre a retenção de clientes. Se eu entregar alguma coisa que tem uma acurácia de 60%, já é melhor do que está sendo hoje. E aí você entrega isso numa primeira versão, as pessoas já veem valor nisso, já começam a usar isso e você ganha um respiro para trabalhar uma segunda versão ou um segundo ciclo. E aí você faz um segundo ciclo, melhora o seu algoritmo de 60% para 70% e você ganha mais tempo, as pessoas já vão gerando valor para o negócio e esse valor de 2.400.000 aqui que a gente falou no passo anterior já começa a se mostrar para as pessoas. E quando o dinheiro está entrando no caixa da empresa, você pode ter certeza que as pessoas começam a sorrir daqui para cá, assim, e elas nem vão preocupar com outras coisas, vão deixar você fazer o seu trabalho. Então, a grande sacada é você não fazer o projeto 100%, colocar um roadmap, né, uma sequência de passos para 100% do projeto, mas é colocar um roadmap para a primeira versão da sua solução. E aí você vai trabalhando em versões à medida que você vai construindo, isso vai gerando valor, já vai entrando dinheiro para o caixa da empresa e você vai ganhando mais tempo, mais reconhecimento à medida que você vai entregando os próximos ciclos. Né? O método cíclico, ele mudou a minha vida praticamente, mudou a minha vida profissional, a forma de trabalho, porque eu uso isso para poder gerar valor incremental. Então eu posso dizer para você que antes do método cíclico, eu era muito diferente do que eu sou profissionalmente hoje. Depois de incorporar isso como realmente um estilo de trabalho, uma forma de gerar valor para a empresa, cara, eu consigo realmente entregar muito resultado em pouco tempo para a empresa e conseguir escalar a minha carreira muito rápido, né? Esse novo método cíclico é o mesmo método que eu uso com os meus alunos lá na comunidade DS para formar cientistas e analistas de dados de alto nível para o mercado. Para conhecer mais sobre essa escola, como que eu uso o método cíclico para formar pessoas de alto nível, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, já sabe o que fazer, deixa seu like. Até mais e boa sorte no seu projeto.